Na minha versão, você pode acompanhar aí pela versão que está sendo passada. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Avança um pouquinho, 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 3, vai continuar contando a história de Mefibosete. Então você já viu o que aconteceu. Mefibosete era filho então de Jonatas, Jonatas era filho de Saul, Saul era rei, Saul desonrou o Senhor e em uma batalha então foi morto Saul e o seu filho Jonatas. Mefibosete então, da sua ama, apressada em sair, ama nesse contexto era babá, aquela pessoa responsável por ficar então com Mefibosete, sai. E apressando-a, porque provavelmente estavam indo à casa para matá-los, o restante dos descendentes, ela deixa-o cair. Mefibosete caiu, ele tinha apenas 5 anos, e ele então ficou aleijado. Aqui segue então o seu caminho. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, fala assim, do 3 em diante. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas, seu pai, e te restituirei todas as terras de Saul e teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é este, teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerás o pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Queria que projetasse o título da mensagem. Enquanto isso, eu queria novamente convidar a fazer uma oração, para que você possa pedir para que Deus fale com você através dessa ministração. Feche seus olhos, uma oração silenciosa, você e Deus. Pai, te pedimos de novo, Pai. Sua palavra foi aberta. Sua palavra que é viva e eficaz. Sua palavra que era e é verdadeira, Senhor. Sua palavra que não muda. Porque o Senhor é um Deus inigualável, inatingível, inalcançável. O Senhor é um Deus de poder, um Deus de honra, um Deus de glória. E sabemos, Senhor, e pedimos para que o Senhor venha trazer revelação dessa porção, dessa palavra. Abra então, Senhor, os olhos espirituais aqui dos meus irmãos, Senhor. Que eles possam entender mais uma porção dessa palavra que será ministrada. E que possa gerar mudanças na vida deles. Assim como na minha, Senhor. É assim que eu te peço, é assim que eu te oro, em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Título da mensagem: Fui derrubado. Aqui é um título um tanto quanto você possa imaginar, realmente a história de Mefibosete. Ele foi derrubado. Mas quando a gente fala em ser derrubado aqui, todas as pessoas que sofrem uma queda, existe algo característico nela, que é um trauma.
E aqui essa mensagem, esse título vem justamente para tentar te falar sobre os traumas que você pode ter até inconscientemente, e que a gente possa receber a cura de Deus para que esse trauma você consiga superar. Tem muita gente traumatizada que faz coisas que não queria fazer. Por quê? Porque é reflexo de um trauma que ela teve. Pessoas que machucam por quê? Porque foram machucadas. Pessoas que derrubam por quê? Porque foram derrubadas. Então hoje, nessa história de Mefibosete, nós vamos entender um pouco mais sobre isso. E o que eu peço que o Espírito Santo venha trazer na sua mente, o que te derrubou, para que hoje você consiga ser curado nessa manhã aqui. E é isso que vamos pedir e vamos seguir aqui. Características de alguém que foi derrubado. Existe então um trauma físico. Mefibosete foi derrubado, quebrou as suas pernas, ficou aleijado, possivelmente devido à medicina da época não ser tão avançada, ele ficou manco. Então, quando uma pessoa fica nessas condições, ele tem um trauma na alma. Por quê? Porque agora que ele foi derrubado, ninguém escolheu ser derrubado assim como Mefibosete. Ninguém escolheu viver um trauma. Quem de nós queria que os pais divorciassem? Quem de nós queria ser abandonado por uma mãe ou por um pai? Quem de nós queria ouvir palavras duras de um professor, de uma professora, de um tio, de uma tia, de ser abusado? Ninguém. O que aqui fala para a gente que assim como Mefibosete nós fomos derrubados? E esses traumas que a gente sofreu, muitas vezes física, traz para a gente um trauma psicológico, um trauma então espiritual que a gente precisa ser curado. Justamente por conta disso daí. 3 características de alguém que foi derrubado. Eu queria analisar cada uma delas. Até aqui, tá tudo bem? Vamos lá. Primeiro trauma de características de alguém que foi derrubado. Primeira coisa que você precisa entender: você foi uma vítima. Mefibosete, ele não queria ser derrubado. Primeira coisa que você precisa entender sobre os seus traumas é que você foi uma vítima. Você é uma vítima. Você não quis passar por aquilo. Fizeram aquilo com você. Você não tem culpa de ser, talvez, com essas respostas agressivas, com essa maneira de se esconder, com esse medo excessivo, com essas características de pessoas traumatizadas existem, que as pessoas traumatizadas têm. Então, uma das primeiras características que a gente precisa entender é que quem foi derrubado, ele é uma vítima. Ele não quis aquilo, ele não provocou aquilo. E ele, sendo derrubado, entra na segunda característica. Por quê? Uma pessoa derrubada, ela não consegue mais andar sozinha. Eu imagino que muitas vezes Mefibosete queria ir para um lado e foi levado pelo outro. Muitas vezes Mefibosete talvez queria ir para a direita e levaram ele para a esquerda. E aqui mostra para nós o que? As opiniões das outras pessoas. Quantos de nós complexados que nem queria estar usando essa roupa e usa por quê? Porque ouviu uma pessoa falando que o estilo que você veste é inadequado, que o estilo que você veste é feio, e aí você se caracteriza de uma maneira que nem é sua personalidade, por quê? Para agradar outras pessoas. Tem gente que faz dívidas sem ter necessidade nenhuma para trocar de carro, por quê? Porque precisava? Não, porque eu preciso mostrar para outro. Isso é uma característica de alguém que foi derrubado. Isso é característica de alguém que sofreu um trauma. Por quê? Porque agora ele não quer ser colocado novamente em uma situação que podem dizer, que pode falar que ele não é capaz. Por isso que muitas vezes chama alguém assim, o pastor fala, olha, leva a palavra domingo. Não, eu não. Por quê? Porque ele não tem conhecimento? Não. É porque quando ele foi apresentar um projeto de escola lá no 5º ano, zombaram dele, riram dele, e através disso aí gerou um trauma na vida dele, e através desse trauma agora ele não consegue andar sozinho. Assim como Mefibosete, nós precisamos ser carregados de um lado para o outro. Assim como Mefibosete, e trauma, a gente precisa entender que um trauma ele existe, ele acontece e a gente tem 2 respostas para um trauma. Primeira resposta que você pode encontrar com trauma, se vitimizar. É porque tudo que vai acontecer, você fala, eu estou com medo. Então, tudo que vai acontecer nesse sistema, você tem um primeiro efeito.
A vitimização é achar que não é capaz, por quê? Porque riram de você, porque falaram um dia que você não é capaz, então você vive se escondendo, com medo de ser novamente derrubado, com medo de passar por aquela situação novamente, onde você pode ser colocado em situação que as pessoas vão te humilhar, vão rir de você, vão te menosprezar, e por causa desse trauma que você foi derrubado uma certa vez, agora você já não consegue mais. Então você se vitimiza. Você fala, tudo acontece comigo, eu não vou porque vão rir de mim, eu não vou fazer isso porque eu não vou dar conta, eu não vou, e começa então só a usar essas palavras justamente para você colocar na sua mente, e quando você começa a falar isso, seus neurônios, seu corpo, todo o seu organismo, quando você começa a imaginar que você não consegue fazer algo, realmente eles te bloqueiam. Realmente, isso aí é comprovado pela psicologia. Não é nada espiritual, não é o capeta que falou e travou sua língua, não. É porque você foi derrubado e você está agindo como um processo de alguém que foi derrubado. Vitimização. Agora existe um outro processo dentro dessa vitimização. Imagine só uma situação de uma agressão física que depois ela vira. Imagina o Kelso, no porte físico do Kelso, ele dá um soco muito forte no meu braço. O que vai acontecer? Vai quebrar o braço dele. Estou brincando. Vai causar o que em mim? Um trauma físico. Vai doer na hora, eu vou sentir dor. Depois de um dia, passei gelol, passei alguma coisa, 2 dias, 3 dias, 1 mês, o que acontece com aquele trauma físico? Ele sai. Só que isso gerou também um trauma na alma. Por quê? Agora, toda vez que eu vejo alguém que é um potencial agressor, que talvez se pareça com aquele que me agrediu, o que eu faço? Eu me escondo. Eu ando sempre assim, você bateu nesse braço, eu ando assim, com medo de quê? De ser agredido novamente. Então, esse tipo de pessoas que a gente tem que se curar, que a gente precisa trazer na nossa mente, os traumas que foi colocado em você, talvez foi um tio, talvez você foi abusado enquanto criança. Então tem muitas coisas aqui, e a minha oração é que o Espírito Santo possa trazer para você essa revelação. Segunda coisa, ou você é um vitimista, você tudo que faz, você se esconde, ou você vai ser então o bravinho. Por quê? Porque agora, em reação àquela agressão que você sofreu, você começa a imaginar que tudo vai acontecer de novo, e você se torna um agressor para que aquilo não aconteça de novo. Então, antes de eu me colocar numa situação onde o Kelso me bater, o que eu vou fazer? Vou bater nele. Por quê? É uma resposta que eu tenho de uma certa vez que eu fui derrubado, que gerou um trauma, e agora eu não aceito mais nenhum potencial agressor vir até mim. Por quê? Porque eu vou bater antes. Eu vou entrar para a célula do Kelso, que é a célula 3J, Jiu-Jitsu de Jesus, e vou aprender a lutar. Porque quando vir, o que eu faço? Não importa, leão, já mato o cara, já desmaio ele. Por quê? Trauma do passado. Então entenda isso. Os traumas que existem no passado, eles podem trazer características que talvez hoje você não perceba que tem. Mas eu queria que você comece a imaginar se você é o que se esconde ou você é aquele bravinho. E esse bravinho geralmente ele não aceita nenhuma figura de autoridade. Por quê? Porque geralmente quem causou esse trauma é uma figura de autoridade. É um pai que era extremamente ignorante e agressivo, é um professor, é um tio, é alguém que deveria então defender, que agride, e agora ele entende aquilo ali como uma forma, uma resposta que ele tem à agressão que ele usava. Então, quando você ouve muita pessoa falando, não, eu sei, eu estava certo, o que ela quer dizer? Que eu não sujeito a nenhuma autoridade. Aí eu odeio o presidente, eu odeio o pastor, eu odeio toda figura de autoridade que possa ter para mim. Por quê? Porque eu sofri um trauma, assim como Mefibosete, eu fui derrubado, eu não consigo andar sozinho, e a resposta então desse trauma que eu tenho é o quê? É virar um potencial agressor. E isso mostra algumas coisas que... Por que isso é um grande problema? Porque tanto o Kelso, medroso,
quando o Kelsey agressivo, não é o Kelsey que Deus sonhou para ele. O Kelsey, ele está deixando de ser ele e vivendo a partir de uma característica do que fizeram para ele. E ele não é uma característica do que fizeram para ele. O que o inimigo da minha alma e da sua está querendo colocar na sua mente hoje, esses dias, é que você é fruto daquilo que aconteceu com você. E você não é fruto do que aconteceu com você. Você é filho de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Aqui você viu, tem Mefibosete, que era de uma linhagem, era de uma linhagem real. Ele era um príncipe. E ele se vê como um cão morto. Ele fala para o rei Davi: quem é este teu servo para que você possa olhar para um cão morto como eu? Olha a distorção de imagem. Olha a distorção que o inimigo quer fazer na sua alma. Ele quer te chamar pelo adjetivo daquilo que te aconteceu. João, o abusado. Maria, aquela que não passa em vestibular nenhum. José, o que sofria bullying na escola. O que o inimigo quer é te chamar pelaquilo que aconteceu com você. Mefibosete, o aleijado. Mefibosete, assim como você, não era o aleijado. Mefibosete é um príncipe. E a gente precisa reconhecer quem nós somos em Cristo Jesus. Por quê? Porque em Cristo ele fala que nós somos mais do que vencedores. Ele fala que nós somos um sacerdócio real. Ele fala que nós somos uma nação santa. E ele fala algo extremamente lindo, que ele fala que nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você tem noção do que é isso? Você consegue, a partir de agora, nos seus traumas, quando vir falar, peraí, você não sabe com quem está falando. Você não sabe o advogado que eu tenho. Você não sabe que tudo isso que passou comigo só me fez crescer, e a resposta que eu vou dar é que eu sou rei, que eu sou filho do rei. Eu sou príncipe. Por que você se comporta como um cão morto? E nesse contexto aqui, a gente vai ver um pouco mais na frente, quando eu falo em cão morto, não é uma coisa que é igual hoje, igual o Kelsey tem na casa dele, que põe roupinha, põe para dormir na cama. Ser considerado cão naquela época, o cão era um animal que lambia as feridas dos leprosos. Então, ser considerado um cão nessa época aqui, é como se hoje eu falasse um porco. Quem é este teu servo para que você olhe para mim como um porco? É isso que a gente está vendo aqui, um príncipe. É isso que a palavra de Deus está falando que aconteceu aqui. Aqui então, muda um pouquinho aquele conceito que é o certo e o errado. Por quê? Porque as respostas que eu dou mediante as minhas quedas, talvez não é a conclusão que Deus sonhou para você. Vou citar um exemplo. Alguém que faça um curso de medicina, está certo ou errado? Está certo. Depende. Por quê? Porque se perguntar para essa pessoa, por que você está fazendo um curso de medicina? Que eu vou mostrar para o meu pai, porque ele falou que eu não era capaz, que o dia que eu for lá acontecer isso, e meu pai vai ver. Será que era para ela fazer esse curso? Não sei. Não sei. Ah, eu não vou fazer faculdade. Está certo ou está errado? Não sei, porque se isso for uma resposta aos traumas, às quedas, eu não sei se está certo ou está errado. Porque talvez essa pessoa não quer ser colocada de novo em situações de provas, aonde que ela vai ser pressionada. Então ela tenta o quê? Fugir daquela situação. Então, às vezes, a gente, até involuntariamente, inconscientemente, a gente produz situações que é reflexo às nossas quedas. E é isso que precisamos tomar cuidado. Seguindo aqui a história do Mefibosete, que é a terceira coisa das 4 que eu falei, isso causa então uma torção de identidade. Essa distorção de identidade, onde que fala, aqui onde que eu falei no versículo 8, que fala: quem é esse teu servo para teres olhado para um cão morto tal como ele? Justamente fala sobre isso, que você não é filho de suas experiências, você viveu suas experiências, você foi derrubado, mas isso não te distingue. Uma situação clássica que a gente passa, assim, a gente tem um filho, e todos sabem, foi diagnosticado como autismo.
E uma das grandes coisas que eu e a Luba temos aprendido é a maneira como se trata certas pessoas com deficiência. Por quê? Porque a maioria, ela dá o nome daquela deficiência para aquela pessoa. Pedro, o autista. Fulano, o deficiente. Kelsey, o aleijado. Isso não te define a sua identidade. Por quê? Porque ela ter o certo, o correto, se você pesquisar, é você chamar como uma pessoa com um tipo de deficiência. Porque aquela deficiência não coloca o sobrenome naquela pessoa, porque ela anda, ela fala, ela vê, ela se movimenta, ela tem todas as outras faculdades. Então o fato dela ter uma limitação não transforma aquilo como ser o padrão dela. Então você não é aquilo que fizeram para você. Você viveu aquilo que fizeram para você. E isso passou, porque a sua identidade é filho de Deus. Você é filho de Deus. Quarto, a quarta coisa de uma pessoa então que foi derrubada. A quarta característica de uma pessoa que foi derrubada é que nessa história mostra que você então é colocado como narrador de sua história. Por quê? Porque quando ocorre isso aí, você começa então a trazer aquilo para dentro de você, como se você realmente fosse aquilo que você viveu e vai seguir sendo aquilo que você viveu. E a realidade não é assim. Por quê? Porque quando eu estou nessa posição de narrador, é igual aquele cara do filme. E Kelsey estava triste, aí o Kelsey acordou e o Kelsey acorda. Existe aqui uma mentalidade perigosa que está sendo passada entre as igrejas, pessoal. Existem dois tipos de igreja hoje que a gente precisa ficar atento. Eu não estou aqui questionando o nome de nenhuma. Só queria que você tomasse atenção em alguns detalhes que a Bíblia não fala. Existe por aí algumas igrejas que estão falando que o que você quer acontece. O famoso determinismo. Eu profetizo que acontece isso. Eu determino a sua... Então, assim, está invertendo um pouco aí quem é o Senhor e quem é o... Tá? Deus não nos colocou para a gente ser o narrador da nossa história. Deus não nos colocou nessa situação. Deus nos colocou para ser um ator da nossa história. Por quê? Porque quem dita a nossa vida é Ele. Quem fala da nossa vida é Ele. As respostas que você precisa de como agir está na Bíblia. Para tudo. Se você olhar, eu estou ansioso, o que a Bíblia fala? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque a ansiedade não é coisas de filho de Deus, e sim de pagãos. Chama até a gente pequeno rebanho. Então a gente precisa entender quando a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala, confie em mim de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. É a Bíblia que fala isso. Entregue seus caminhos ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Bem sei os pensamentos que tem sobre vós, pensamentos bons. Isso que a Bíblia fala. Por que você se vê como um cão morto? Aqui a gente tem uma noção, uma visão de um príncipe que se acha como um cão morto. Quando você analisa aqui os narradores da sua história, o próprio Jesus nos ensina isso. Jesus, quando perguntava para ele, por que você está fazendo isso, Jesus? Ele falava, porque eu acho, né? Ele falava, porque está escrito sobre mim. Porque eu vi uma mensagem de Deus, do Pai, sobre mim. Porque Deus falou que ia acontecer. Jesus, ele era só o ator do que o Pai já tinha escrito sobre ele. Jesus veio só para consumar aquilo que já estava escrito sobre ele. E se você for analisar as profecias, todas foram cumpridas através de Jesus. Ele viria como um cordeiro que seria sacrificado para levar o meu e o seu pecado. Através disso, traria redenção. E todos aqueles que foram escolhidos e chamados como os filhos serão salvos por meio de Cristo Jesus. É isso que Deus fez. É isso que a nossa identidade tem que ter. Você precisa entender sobre a nossa identidade, sobre a sua identidade, sobre quem você é. Você é um príncipe do Senhor. Você é uma princesa do Senhor. E Deus tem uma história linda que precisa de um ator que é você. Mas para você andar segundo o que Ele fala.
segundo o que Ele planeja, segundo o que Ele disse sobre você, não segundo o que fizeram para você, porque o que fizeram para você já foi, é passageiro. A sua nova história está escrita aqui, e é isso que você precisa entender. A gente precisa parar de achar que eu faço alguma coisa. Eu tenho certeza que no calendário de Deus, nessa data, antes da fundação do mundo, Deus já saberia que estaríamos aqui. Já estava tudo escrito sobre nós. Agora precisa que o quê? Que a gente faça aquilo que Ele pede para a gente fazer. Que a gente saia dessa posição de derrubado, de derrotado, e entre nessa posição de quê? De filhos amados do Pai. Amém? Amém? 4 características, então, de uma pessoa traumatizada. 3 características, rapidamente, para a gente finalizar essa história, sobre o que você precisa fazer para sair dessa condição, o que você precisa entender. O antídoto do trauma. O trauma, como eu disse, ele só dói porque é uma pessoa que você considera importante. Um exemplo. Fui na Copicor, estava lá, precisava fazer algumas coisas lá, a mulher falou para mim, olha, precisa sair, eu vou fechar. Eu falei, mas eu vou fechar. Ela me instruiu, ela me traumatizou. Doeu? Não. Por quê? Eu conheço aquela pessoa? Não. Só dói quando é alguém de autoridade na sua vida. Então, a primeira coisa que você precisa entender, se uma pessoa de autoridade fez algo que te derrubou, eu quero aqui te apresentar uma pessoa que tem maior autoridade ainda, para falar que ela te aceitou. Aleluia. Você foi escolhido, você foi separado, você foi aceito. Não é porque Deus não tinha nada para fazer. Ele escolheu salvar você. Não foi você que aquele dia levantou a mão e falou, aceite Jesus. Foi Deus do céu que falou, eu aceito você. Foi Ele que colocou o Espírito dentro de você. É Deus, eu tenho certeza, se você não fosse escolhido, nem vontade de estar nesse contexto aqui de igreja, falando sobre Deus, você estaria, você preferia estar em casa, fazendo outras coisas, aproveitando o sol. Mas Deus tinha um encontro com você que organizou dentro de você, mobilizou o que tinha que mobilizar dentro de você, para você entender que você deveria estar aqui escutando essa palavra. Amém. Vendo a restituição de um filho voltando para a igreja do Pai, trazendo a sua família. Que poderoso você orar pelos seus filhos. Que maravilhoso você entender quem você é em Cristo, que você é filho amado, príncipe do Senhor. É isso que você é. Segunda coisa, aqui Deus, Ele fala a sua verdadeira identidade. Por quê? Porque, como vimos aqui no capítulo 8, fala como um cão morto. E Deus, Ele quer justamente trazer essa redenção para a gente entender quem Ele é. E aqui na semana passada, ou retrasada, não sei, eu citei um pouco do exemplo que o pastor falou numa pregação, mas se você lembrar das últimas palavras de Cristo, na cruz era muito marcante para você entender quem você é, a sua verdadeira identidade. Por quê? Porque naquele momento de agonia, naquele momento de desespero, naquele momento de dor, onde que Cristo estava recebendo sobre Ele todos os nossos pecados, Ele fala algo que Ele não tinha falado em nenhum dos 4 evangelhos. Ele fala Deus. Ele chama o Pai de Deus. E nenhum dos 4 evangelhos, Jesus tinha chamado Deus de Deus. Toda vez que você vê Jesus fazendo menção a Deus, ele fala Pai. Fala até no termo paizinho, papai. Porque pregado no madeiro, sofrendo agonia, sofrendo as aflições, sofrendo os pecados, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento estava havendo uma troca. Essa troca, ela estava fazendo o quê? Cristo estava deixando de ser o Filho de Deus temporariamente. Para quê? Porque Deus estava adotando todo o resto da humanidade. Deus estava adotando eu e você. Então Ele teve que gritar, Deus meu, para que eu e você pudéssemos gritar, Pai nosso. Porque Ele trocou de lugar com a gente. Isso é maravilhoso. É você saber que Deus, naquele momento de aflição, trocou de lugar comigo e com você.
E eu tenho certeza que essa manhã é uma manhã de adoção. É uma manhã de cura, é uma manhã de revelação sobre a sua paternidade, sobre a sua filiação, sobre quem você é. Por quê? Porque Jesus trocou de lugar com a gente. Eu levo toda a ira de Deus sobre mim. E vocês ficam com toda a bondade e a graça do Pai. Amém. Sobre vocês. É isso que Deus fez. É isso que Deus revela. E a última coisa que esse texto ensina para a gente é versículo 11. Versículo 11. Deus te faz um convite aqui. No versículo 11 fala assim: disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda, a teu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Deus te faz um convite nessa manhã. Sabe o convite que Deus te faz? É para que você venha sentar na mesa da graça dele. Deus te faz um convite para que você possa sair desse lugar que você está, Lodebar. Nem vou ficar muito nesse assunto, Lodebar, porque senão é mais uma outra palavra. Mas sair desse local que você está, na condição de derrubado, na condição de atingido, de perseguido, de traumatizado, Deus te faz um convite. E esse convite é para que você venha sentar na mesa dele, para que você venha estar todos os dias na mesa dele, em comunhão todos os dias com ele. Sabe por quê? Porque a mesa revela algo impressionante. Quando você senta na mesa, os seus pés ficam escondidos. Quando você senta na mesa, tudo aquilo que você fez fica escondido. Porque Deus não está interessado em ver seus pés. A sociedade só fica cavucando, caçando o que você tem de errado para atacar na sua cara. Deus não. Deus te convida para uma mesa. Porque Ele não está interessado em seus pés. Ele está interessado no seu olho. Deus é um Deus de relacionamento, onde Ele olha nos seus olhos e te faz um convite: vem sentar na minha mesa. Porque quando Ele olha nos seus olhos, a única coisa que Ele vê são os olhos de Cristo, os olhos do Filho amado dEle. É isso que Deus faz. E Ele termina de uma maneira fantástica. Eu queria que o pessoal do louvor subisse aqui, a gente tocar uma música. Por quê? Porque Ele termina com esse convite: venha para a mesa dele. Só que Ele dá uma revelação. Uma revelação. Mateus, coloca aí, ou travou. No 11, de novo. Versículo 11. Que aqui Deus, Ele faz uma revelação extremamente importante. Ele te chama para sentar na mesa da graça de Deus. Por ele, mas os meus pecados. Ele não está preocupado com seus pecados, porque seus pecados já foram satisfeitos na morte de Cristo. Mas o que eu fiz, você não sabe o que eu fiz. Ele não está interessado no que você fez, Ele está interessado no que Cristo fez por você. E Ele te chama para a mesa hoje. Só que além de chamar para a mesa, Ele te revela a principal coisa que você precisa entender. A última parte desse versículo. Porque Ele fala: passará, vamos ler todo mundo, Mefibosete passará a comer a minha mesa como um dos filhos do rei. Como um dos filhos do rei. Como um dos filhos do rei. Isso é quem você é. Deus te trata como um dos filhos do rei.